3, o programa Exerça Sua Fé. E eu estou falando sobre o combate da fé. E a gente vai gastar um tempinho, porque eu tenho visto muitas pessoas novas. E o que faz a diferença, gente, nós vencermos é um posicionamento prático. E Deus, Ele te ensina a se posicionar para vencer, aleluia. Mas nada adianta apenas ser uma informação, mas é um posicionamento mesmo. Em tudo que nós enfrentamos, Deus, Ele tem algo para nos dizer como nos posicionarmos. Então esse é o combate da fé, e eu quero te falar que ele é vencedor, ok? Ele faz a gente avançar, porque o propósito de Deus para a tua vida e para a minha, o plano que Ele tem, será cumprido, aleluia. Do ponto de vista do céu, Ele não trouxe uma planilha mostrando ali, isso aqui que eu tenho para você, para não ser cumprido. Então você vai lendo um pouquinho, os homens de Deus do passado, né? Você pega Abraão e tantos outros homens, você vê que eles vão caminhando com Deus, né? Assim como eu e você todos os dias. Mas há algo que nós precisamos nos posicionar para que Deus Ele possa então fazer valer tudo que Ele tem preparado, ok? Então, eu tenho usado uns textos, mas eu queria que antes de você lesse comigo esse texto aí que a gente já tem lido, né? E aí no domingo passado eu estava falando para vocês sobre a importância, domingo passado não deu nem para falar, mas guardou aquilo que eu falei, que sobre a revelação do amor de Deus, é o conteúdo mais importante sobre a nossa fé. É o que mais nos fortalece, é compreender no coração que Deus me ama, Ele não me larga na pista, que a sua misericórdia, a sua graça me alcança. Ok, gente? Nós já temos essas experiências, né? Saber que Deus, Ele não falha por causa do seu caráter, que era amor. Eu falei bastante sobre isso. Mas veja, anota essa frase aí, se você tem anotado coisas. Eu quero te dizer, porque nessa manhã eu quero pegar esse lado, um lado que muitas vezes a gente não percebe desse combate da fé, mas ele acontece. E ele produz algo dentro de mim e de você. Então, a frase é o seguinte: o importante não é o que acontece a você, o importante é o que acontece em você. Tem uma diferença, hein? Então, as coisas que nós vamos enfrentando estão aí. Obviamente, Deus, Ele não está alheio a tudo isso, mas há algo que acontece dentro de mim e de você, quando a gente enfrenta lutas, provas, testes, adversidades, que é de extrema importância para Deus, e eu vou te provar isso. Esse é um ângulo que muitas vezes a gente não percebe, ele fica desapercebido, mas do ponto de vista do céu, do seu reino, é extremamente importante para Ele. Ok? Então, o texto que eu tenho usado é esse: eles, pois, o venceram, a igreja, por causa do sangue do Cordeiro e por causa do testemunho que deram. Palavra testemunho, eu já expliquei, é um posicionamento em viver essa verdade. Então está consumada a vitória, mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. 1 João 5,4: todo que é nascido de Deus vence o sistema desse mundo viver, é isso, e o que vence é o nosso posicionamento em relação à verdade, isso chama-se fé, e nós vencemos. Então está escrito que é vitorioso, já tem 2 versículos aí. 1 Timóteo 6,12, Paulo diz: cara, faz o bom combate da fé, porque ele é vencedor. E ele mesmo, no término da sua vida, da sua carreira, ele falou: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Aleluia, hein? É o teu caso, hein? Nós vamos até o final. Quem vai até o final? Amém. Porque nós não somos daqueles que retrocedem. E a Bíblia até declara para a perdição. Não tem mais jeito, nós vamos seguindo adiante. É uma jornada com Deus até o final, com tudo aquilo que Ele tem preparado. Então, veja o que eu quero te falar nessa manhã. Se viver é preciso, esse combate é muito mais. Agora, eu não preciso ficar preocupado num conteúdo de ficar ansioso, porque todo dia a gente acorda, tem um combate para fazer. Você já vem aprendido, eu venho explicando para vocês que nós vencemos
com o espírito da fé agarrado em nós. E tem uma coisa que a fé ela produz no teu coração, sabe que é duas coisas: ela aumenta a alegria do Espírito Santo e te dá descanso. Eu tinha que anotar isso. Então, quando eu estou em verdadeiro posicionamento de fé, a alegria do Espírito Santo é alta na minha vida. E outra coisa, tem um descanso inabalável. Você sabe porque sabe que Deus está contigo. Você sabe. Então não é um desgaste. Falar sobre combater não é um desgaste. Eu não estou falando de algo físico. Eu estou falando de algo que nós aprendemos a caminhar com Deus, fazermos combates de posicionamentos de fé na nossa vida, respondendo a Ele, e ver vitória sobre vitória, aleluia. Eu não conheço uma situação que Deus tenha me falado, faça isso, faça aquilo outro, que eu vinha ter perdido. Eu não perdi. As situações que eu me lembro no passado que eu perdi, foi porque eu estava fora do conselho de Deus. Quem está vivo aí, diga aleluia. No conselho de Deus, se posicionando com o conselho de Deus, você vence todas. Nós estávamos falando sobre finanças, gente, porque essa é uma área que o inferno também, ele quebra muitas pessoas. Existem várias coisas, tem a área da doação que eu acabei de te dizer, mas tem uma outra área que a gente também tinha que crescer, para a gente não ser uma pessoa imatura lidando com dinheiro. Porque se eu sou imaturo lidando com dinheiro e na carnalidade, eu vou desperdiçar, vão acontecer coisas que eu não vou saber qual é a prioridade. Por exemplo, falta de sabedoria em prioridade em exercer a vida financeira quebra o sujeito também. Legal. Então você vê como é que a gente depende dele para ter uma direção para tudo, para encher o nosso coração de um posicionamento. Sabedoria não é em si aprender sobre Deus, mas é viver Ele. É outra coisa. Então olha só, muitas vezes nós somos treinados a ver a vida dessa maneira, por não enxergar que existe esse combate. De um modo geral, as pessoas elas acabam concluindo que é o seguinte: a vida é assim mesmo, eu vou largar. É tanta coisa ruim ao nosso redor, tantas coisas não dando certo, é tanta imagem de fracasso, de derrota das mais variadas áreas, gente. Acabei de falar sobre família, todas as áreas, que isso acaba entrando dentro do coração da igreja, do corpo de Cristo, e que a vida é assim mesmo. A vida não é assim mesmo. Há muitos anos atrás eu tomei posse de uma declaração que eu faço na Escola Atos, que para mim vale. Não enxergue as coisas como naturalmente são. Enxergue as coisas como Deus vê. Deus tem uma lente. A lente dele é a obra sua da cruz do Calvário, de um resgate da vida do homem, não para o fracasso, para a derrota, mas para a vitória. Ele me tirou de uma lama, cara. Ele me tirou da situação de fracasso em todas as áreas para outra situação. A natureza da igreja é uma natureza vencedora. Mas nós temos que aprender a andar em vitória, mas para primeiro temos que ter a visão do céu. Eu não recebo as coisas como naturalmente são, porque se eu receber, é isso que eu quero falar, eu vou acabar me conformando, e nós não fomos chamados para ser conformados. Aleluia, hein? Eu estou sem voz, mas você vai dando um aleluia aí, por favor, hein? Dá um like aí. De forma alguma, tem que ter a visão de Deus. Será que Deus está olhando para você como um fracasso? Está olhando para a situação que você está enfrentando de família, uma restrição ali, como se já tivesse acabado, vai ficar assim mesmo, é melhor me entregar, eu estou conformado. Não é essa a visão. Porque ele estava caminhando com um povo, andava com homens que enfrentavam situações como nós enfrentamos, mas Deus estava com eles para dar vitória, para levantar, para continuar no propósito que ele tinha. Será que então é dessa forma que eu vou viver, não dando nada certo, sempre perdendo,
sempre faltando tudo, sempre doente, andando para trás, mais infeliz do que feliz, só no prejuízo, porque essa é a imagem, essa questão de viver inserido dentro desse mundo. Eu não sou desse mundo, nós somos do reino de Deus. Eu não posso me conformar. Por que as pessoas se conformam? Porque não tem outra imagem, não conhecem a verdade, mas você conhece. Fala para o teu irmão, você conhece, então não tem como, cara. O espírito da fé não te permite ao conformismo. O espírito de avançar, Deus já sempre te mostrar os objetivos, o propósito ou a situação transformada, porque Ele já te mostra lá adiante. Eu não abro mão. Você vai abrir mão? Eu não abro. Parece que o espírito da fé é diferente. E é que é esse incircunciso aí para afrontar os exércitos do Deus vivo? Cala a boca, garoto. É Davi. Eu estou num exército conformado com aquela situação. O armário é grande, não dá para fazer nada, 40 dias e tal. E Davi vai em o nome do Senhor dos Exércitos para cima dele. São posicionamentos, são visões. Não permita ser agarrado pelo inferno, uma maneira errada de olhar sobre a tua vida e aquilo que você está enfrentando. Por favor, não permita. Então as coisas não são como naturalmente são. Eu vou aceitar as coisas como Deus vê. E aí, pastor, o senhor está no combate? Estou com vários. Eu vou continuar. Eu não entrego, eu não bato no tatame. Diga aleluia. Você também. Esse é um combatente. O fogo está cruzado. Gente, vamos embora. Vamos embora continuar. Esse é o Espírito de Deus em nós, que não permite que a gente se molde, que a gente se entregue ao sistema da desesperança, igreja, de que não tem solução para nada. Em Cristo Jesus, Deus está vivo, sentado no trono. Quando Ele chega, tudo acontece. É só questão de tempo e o mover dele. Mudou a sorte de Jó. Ele muda. É impressionante. Então, tem esse lado do combate espiritual, que é isso que eu quero te mostrar, que poucos enxergam. No que eu e você enfrentamos em termos de combate, do ponto de vista do que acontece em nós, só existem duas possibilidades. Estou falando de algo interior. Ou nós nos conformamos, ou somos transformados pelo que enfrentamos. Mas isso a gente não olha. Mas eu quero te falar que do ponto de vista do céu, isso é extremamente importante. Porque a questão não é só nós vencermos as dificuldades e as lutas que nós enfrentamos, gente, porque Deus está nessa parada, Ele quer dar vitória. Mas o mais importante para Ele é, durante tudo isso que está acontecendo, durante esse combate acirrado, as situações que a gente enfrenta, nós sermos transformados. Diga aleluia! Você é muito mais precioso do que aquilo que você enfrenta. Por que a gente considera as coisas que a gente enfrenta mais importantes? Mas o céu não vê assim. Essa é uma manhã libertadora, hein? Ainda bem que está sendo gravado e a galera está nos assistindo ali. Do ponto de vista do céu, não é. Porque esse lado de fora é fácil para Deus só fazer assim, ó, Ele vira. Segundo a crônica, Josafá, o negócio é o seguinte: você não precisa nem batalhar pelo que você declarou, a tua confiança está posta em mim, não, os olhos, vocês não sabem o que vão fazer, eu sou o Deus de vocês que dê essa possessão, quer saber? É comigo mesmo, vocês não vão fazer nada. Bum, os inimigos mataram uns aos outros. Fala aí, não vai acontecer isso contigo e comigo, por quê? E quantos desafios e afrontas em termos de combate, o inferno está chegando para te desapossar da tua herança,
meter a mão na tua família que não pode, meter a mão nas tuas finanças que também não pode, e na tua vida que também não pode. Está ofendendo o céu. Você entende que nós temos aliança com Deus? O nome dele é Senhor dos Exércitos. Ele se amarra no combate. Então nós fomos chamados para fazer nada no braço. Até parece que nós vamos mudar pessoas porque a gente está convencendo elas a mudarem. Pastor, já tentei isso. Não vai lugar nenhum, cara. Nem eu, nem você. Ninguém muda ninguém. Oh, que frase. Ninguém muda ninguém. Se o céu não mudar. E fora outras situações. Eu não vou virar as coisas que eu estou enfrentando na força do meu braço. Eu vou virar na certeza de uma promessa empenhada. Eu vou virar na certeza de um plano e um propósito que Deus tem para a minha vida. De uma herança que me pertence. Aí eu não vou abrir mão mesmo. E vou me posicionar esperando meu Deus. Só prestando atenção. E quanto tempo eu tenho que ficar assim, pastor? Não sei, cara. Continua até você ver a vitória. Isso é importante. Agora, no meio de tudo isso que a gente enfrenta, que é desagradável, obviamente, e muitas vezes gera um sofrimento, eu quero te falar que algo está sendo feito no nosso interior. Há muito ensino ainda na igreja errada, gente, sendo levado as pessoas a se conformarem com as situações. Meu irmão, vai se conformando aí. Eu não vou me conformando. Eu sou inconformado quando se trata de situações que eu vejo pelo lado do céu, que não é isso. Não pode. A igreja não pode se conformar a um sistema desse mundo pensar, empurrando para cima de nós, não tem jeito. Por isso que essa é a luta do inferno. Qual é a luta do inferno? Empurrar a verdade para fora da terra. Só que é o contrário, nós, a verdade, vamos empurrar ele para fora da terra. Porque essa terra pertence ao meu pai, essa herança é nossa, daqui eu não saio, tudo é nosso, é do meu pai, tudo que existe. E ele vai retornar e vai reinar, aleluia. Pastor, mas nós estamos num tempo moderno, o que você quer dizer com isso? Então, um tempo moderno e a palavra, ela é inviolável, continua sendo a mesma. Então, se o mundo diz que não é assim, e a palavra diz que é ao contrário, então beleza, eu vou ficar com a palavra. Cada vez mais essa luta ela vai existir, gente. Os nossos posicionamentos, eles precisam acontecer. Veja só, Romanos capítulo 12. Conformados? Não, transformados. E aí eu vou experimentando cada vez mais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não há nenhum ensino em relação à nova criatura no Novo Testamento que nos leve a viver uma vida conformada. Não tem nenhum ensino. Pelo contrário, a palavra de Deus como fundamento da nossa nova aliança, veja bem, gente, da nova criação, nos chama a viver de maneira transformada e não conformada. Olha só, o apóstolo Paulo passa algo aqui interessante, né? Filipenses, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aí ele declara, bom, eu sei estar humilhado, como também honrado, em tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim, de abundância, como de escassez. Ele está querendo dizer das mais variadas situações que ele já enfrentou, boas ou ruins. Ele volta a dizer assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Meu Deus! Alguma coisa está acontecendo dentro dele, ou aconteceu. Alguém está entendendo isso, gente?
O apóstolo Paulo não está dando uma declaração de estar conformado com as mais variadas situações, ele está dando uma declaração, veja bem aí, de ter sido transformado pelas mais variadas situações. Isso aí interessa para o céu. Eu entendo que Deus é um Deus de necessidades, Ele supre. Mas não interessa para o céu se eu tenho mais um carro, tenho mais uma roupa, alguma coisa que eu conquistei. Interessa para o céu se eu estou sendo transformado e ficando mais parecido com Jesus. Ah, pastor, mas tem nada a ver com o combate da fé. Eu estou querendo ouvir outra coisa. Não, nós temos que ouvir isso. É por isso que a gente prega toda a mensagem do Evangelho. É importante, mas é maravilhoso. Você quer ver? Eu estava lendo com o pessoal aqui nos outros encontros. Vá comigo aqui, ó. A Tiago, capítulo 1. Nós estamos falando sobre aquilo que acontece em nós, diante de desafios e situações que enfrentamos. É um combate. É algo que está sendo feito dentro e muitas vezes não percebemos. Tiago 1, verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por vários combates, provações, testes, lutas. Ele está falando que tem motivo de toda alegria. Os caras é doido. Mas obviamente ele não está declarando isso, ele está declarando o que é que acontece. Então eu estou enfrentando lutas, eu tenho um combate que está acirrado numa situação que eu estou vivendo. Escuta, cara, fica ligado que tem alguma coisa acontecendo dentro de mim e de você. Se nós nos posicionarmos de maneira certa, veja bem, ele está escrito assim, sabendo, Elinho, que é a provação, que é o combate da tua fé, uma vez confirmado, vai produzir perseverança. Ei, meu Deus, você vai se tornando mais firme. E a perseverança tem que ter ação completa para que você não seja imperfeito, né? Para que você seja... Não, vamos ler direito que eu estou lendo aqui meio estranho. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então já reparou que então aquilo que a gente enfrenta tem trabalhado algo dentro de nós? Tem trabalhado algo. Eu quero te falar, se você anda com Deus e tem feito esse bom combate da fé, você tem sido mais perseverante. Você vai aprendendo a ficar mais firme. E há necessidade pelo tempo que nós estamos vivendo, porque Deus está preparando a sua igreja, gente, Ele não está preparando pelo lado de fora. Porque você imagina, esse é um conteúdo estranho, né? Se a gente prepara só porque a gente vai estar numa boa recebendo as coisas que a gente deseja e a gente não é preparado por dentro, de nada adianta. Você não cria os seus filhos, nem eu, meus filhos, dando coisas para eles, não preparando eles por dentro, não vai funcionar. E Deus sabe como trabalhar comigo e contigo. Ele quer me aperfeiçoar. Ele quer pegar em mim ali, eu quero pegar você, eu quero pegar, vou pegar. E Ele pega com carinho, porque Ele me ama. Mas, Senhor, não estou aguentando mais. Aguenta, você aguenta, deixa comer. Ele sabe botar aquela pressão, obviamente, né? As situações contribuem para o propósito dele, mas Ele não permitirá que uma pressão te esmague. Mas Ele vai tirar um bom caldo de você. Não gostei, não volto domingo que vem. Olha só, então quer dizer que então através desse combate da fé, está sendo produzido perseverança, porque já foi declarado que isso é uma das características daqueles que vencem, ser perseverante. Ele está produzindo isso na nossa vida. Quando Caleb conversa com Josué, lá em Josué capítulo 14, olha, você lembra daquilo que Deus falou a meu respeito e a teu respeito lá no deserto? Ele está falando de uma conversa sobre uma herança. Eles estão conversando 40 anos depois. Ele falou, me dá esse monte porque ele me pertence, Deus havia falado para você. Ele ainda estava vivo, cara, ele não estava conformado.
Ele estava vivo, já guardando algo de Deus. E você vê, essa é uma passagem, gente, que ele ensina tanto. Você pode ir lá rapidinho, em Josué 14, porque é citado 4 vezes. Josué, depois de Deuteronômio. Josué 14. No verso número 8. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Olha o que Caleb ele declara 40 anos atrás. Porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. É repetido isso no verso 9. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que você colocou o pé, ela será tua e dos teus filhos em herança para sempre. Olha como está escrito, porque você perseverou em seguir a Deus. E no verso 14, repete de volta lá, porque você perseverou. Eu quero te falar, a gente quer ver as respostas, obviamente, ver as soluções, a vitória de Deus, mas esse é um combate que acontece dentro de nós e que a gente não pode negligenciar. Deus, Ele está, ouça o que eu quero te falar, gente, isso é importante, Ele está trabalhando em mim e em você para melhor. Isso aí é o foco, essa é a importância do céu sobre a nossa vida. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, Paulo diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Veja só como é que esse cara está falando. Sabendo que a tribulação produz o que, gente? Perseverança. Vai Hebreus capítulo 10. Meu Deus. Eu quero linkar tudo isso, que é importante. Eu vou te falar assim, ó. Se transformação não está sendo operado na nossa vida, no interior, nós não vamos conseguir avançar para encarar coisas adiante. Que depende disso. Olha o verso 35, Elinho. Não abandone a tua confiança, porque ela tem grande recompensa. Aleluia, hein? É 10:35, agora o 36. Mas com efeito, você tem necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Diga aleluia. Ok? Então nós vamos cumprir a promessa de Deus aqui, ó, havendo feito a vontade dele, a gente alcança a promessa porque nós somos perseverantes. Eu não abro mão, eu não vou abrir mão da família, eu não vou abrir mão disso, eu não vou abrir mão, não vou abrir de nada do que Deus disse é nosso, te pertence, é isso, aquilo outro. Não pode. Isso são bases fundamentais. Já pensou, em cada combate a gente desiste? O que está sendo produzido? Nada, eu estou me conformando ao sistema do mundo. As pessoas enfrentam as situações quando não têm expectativa, verdade, esperança de nada, elas se entregam. Mas nós não somos daqueles que nos entregamos, nós somos aqueles que avançamos e vemos resultado de Deus. Eu volto a repetir, se eu passo pelas mais complicadas situações, esse é um ponto que eu quero trazer. Se eu passo pelas mais complicadas situações, são angustiantes, e muitas vezes desagradáveis, elas geram sofrimentos, mas não me transformam, é só conformismo, é como o mundo vive. Eu vou terminar lendo isso aqui, para você entender, né? Tem a história de Jó que nós conhecemos, mas o último capítulo mostra algo que acontece, você vê que algo aconteceu na vida de Jó. Não estou falando de uma situação de fora, porque ele havia perdido tudo, ele estava ali numa situação de doença, os amigos dele, mais perdidos que seguem tiroteio,
conversando bobagem, ele também conversando bobagem, aquele negócio, até que Deus chegou, olha, agora eu vou falar. E aí chega no capítulo 42, vá lá comigo. Capítulo 42, hoje a gente está rodando alguns versículos aqui. E diz assim: então respondeu Jó ao Senhor, depois de Deus conversar com ele: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Olha aí. Caramba, alguma coisa começou a mudar nesse garoto. Hã? Meu Deus. Aí, gente, olha só, faz sentido eu e você enfrentarmos lutas para ser arrasados? Por que o inferno nos convence que nós seremos? Ainda diz assim, de lucro, assim, lucro não, sei lá, de um... Ó, e Deus te abandonou. Não é que me abandonou? Não. E olha, eu quero te falar assim, esse é um detalhe importante. Porque nós somos o resultado daquilo que a gente está plantando. Se eu tenho plantado desobediência, eu estou afastado da vontade de Deus para a minha vida, aí não tem como. Mas não é o caso, você é uma igreja séria, diga aleluia. Estou lidando com pessoas sérias. A gente anda com Deus para ser arrasado? De forma alguma. O inferno chegou para acabar com a vida de Jó, obviamente fez uma destruição, mas Deus falou, segura a vida dele. No final da história você percebe que Deus estava num controle tão grande, mas ele chega ao ponto, que é isso aqui que faz diferença. Ó. Veja, quem é aquele, disse ele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, Senhor, eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Olha o verso 5. Eu te conhecia de ouvir falar, de história, mas agora meus olhos te veem. Aí a gente viu um pouquinho mais à frente, Jó orando pelos amigos dele, e no verso 10 está, mudou o Senhor a sorte de Jó, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuía. Você tem uma ideia? Depois de tudo que aconteceu com ele, Deus restitui tudo em dobro, filhos, bens materiais, sei lá o que, em dobro. Tanto é que no finalzinho está escrito assim, Jó viveu 140 anos, vai viver assim lá no 140, aí, segundo os historiadores, ele passa um período de uns 9 meses a 1 ano, numa situação como essa, para viver 140. O que é legal é que vê aqui, ó, as bênçãos, ele viu seus filhos, filhos dos seus filhos, até a 4ª geração, ele morreu cheio de dias. E olha só, verso 12, assim abençoou o Senhor o último estágio de Jó, mais do que o primeiro, diga aleluia. Esse é o lado que a gente vê e que a gente tende a valorizar mais. Mas o lado que interessa do céu foi o que aconteceu dentro de Jó. Tudo que nós enfrentamos tem esse propósito, ser aperfeiçoado. Eu já aprendi isso aí. E às vezes eu fico falando, Deus, tá bom não? Hein? Me libera aí, vai. Não, é assim. Ser aperfeiçoado, transformação. Então guarde isso. Tem um combate que está sendo feito lá dentro de mim e de você. Lembra que eu falei a frase? O importante não é o que acontece a você, mas o que acontece em você, do qual tudo está debaixo do controle de Deus, que foi Ele mesmo que restaurou tudo, fez assim, ó, pum, mudou a sorte. O controle de Deus, gente. Às vezes o que está faltando é uma atitude certa diante daquilo que eu estou enfrentando, para as coisas serem mais rápidas. Pô, o cara passou na prova. A gente tem que analisar e pensar sobre isso. Deu para pegar isso? Então esse aí que eu falei nessa manhã é o lado da vitória interior, após o combate, gerando transformação na nossa vida. Você vê, todos os homens mudaram.
Jacó, que era um enganador, se tornou Israel. Os homens foram mudando, as pessoas foram mudando, caminhando com Deus, não tem como. Se você caminha com Deus, você enfrenta a luta, tudo certo, eu também, tá legal, mas a gente vai sendo transformado pelo aquilo que a gente enfrenta. Esse é o processo que Deus trabalha. E esse lado é um lado do céu muito importante. Diga aleluia. Vamos ficar de pé nessa manhã. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Eu quero fazer um convite para você, um convite especial, para você participar da parceria com o Exerça Sua Fé. Essa parceria voluntária, é importante você entender isso. É uma parceria voluntária, justamente porque essa palavra que você tem ouvido tem transformado a sua vida. É uma oportunidade de nós darmos continuidade a tudo que Deus tem colocado no nosso coração para que a gente faça. Poder estender ainda mais essas fronteiras, levando essa palavra em maiores distâncias, em lugares ainda que não foram alcançados. Há tanta fome e sede espalhada por aí. Então, se você deseja ser um parceiro do Exerça Sua Fé, de maneira voluntária, basta apenas você acessar o site exerçasuafé.com.br. Lá você pode fazer a sua doação e automaticamente, todo mês, você receberá uma carta minha especial, que eu estou sempre mandando, e um kit com uma série de mensagens em MP3. E vai fazer toda a diferença e vai continuar edificando a sua vida. Dessa maneira, você contribuirá para que outras vidas também sejam transformadas assim como você está sendo transformado. Um abraço.